Você já reparou que existe uma verdadeira escadinha quando a gente está querendo conseguir uma vaga em qualquer emprego, tá? E isso vale também para a programação. Só que muita gente não se liga num detalhe bem simples. Olha só, eu criei um X, né, o antigo Twitter, e eu não conheço essa pessoa, até vou adicionar ela aqui, né? Vou adicionar não, seguir, né? Eu nem, nem sei usar isso aqui direito ainda. Mas eu criei porque eu vejo que muitas pessoas postam aqui, né? Tem uma pequena bolha na área da tecnologia, e eu achei interessante saber o que está acontecendo por aqui, né? E eu vi aqui que o Haru, né, 16-bit, postou que foi checar o e-mail dele, né, e tinha umas 15 respostas mais ou menos assim, né? Após a análise da sua candidatura e currículo, neste momento decidimos seguir com outras pessoas para essa oportunidade. E todo dev que se preza, né, que mandou muitos currículos, já passou por isso de ter ali, cara, 5, 10, 15 às vezes candidaturas negadas dessa mesma forma. Só que olha só que massa, né? Conforme eu fui vendo aqui, eu encontrei esta resposta aqui deste carinha que eu também vou seguir aqui, dizendo: "Cara, falhou na análise do perfil? Melhore seu currículo, LinkedIn, etc também, né? Falhou na entrevista com o recrutador? Melhore seu storytelling. E falhou no teste técnico? Estude mais." Cara, isso aqui é ouro. E, cara, isso que tá escrito aqui parece ser muito óbvio, mas para algumas pessoas não é, tá? Para algumas pessoas a gente precisa dizer o óbvio, porque não é porque a gente sabe que todo mundo vai saber também, né? Inclusive, isso é uma coisa que eu tenho muito para mim, né? Quando eu tô dando uma aula, por exemplo, lá nos meus treinamentos, eu sempre penso muito assim, ó, cara, como é que eu vou explicar isso para uma pessoa que não faz ideia do que eu tô falando? Porque a gente não pode presumir que as pessoas tenham noção, né, das coisas, que elas já tenham um conhecimento prévio. Então a gente tem que sempre explicar, cara, como se a pessoa nunca tivesse ouvido falar sobre aquilo. E isso é ser didático também, né? Então, para quem dá aula, para quem é professor e tal, isso é uma das coisas mais importantes, né? Você saber explicar as coisas como elas são. Então, eu decidi gravar esse vídeo aqui para te explicar como fazer exatamente isso que está sendo falado aqui nessa postagem. Então, olha só, eu separei aqui, né, algumas etapas que eu acredito que elas são essenciais para todo mundo que está querendo entrar na área e você precisa passar por cada uma delas. Pensa como se fosse um jogo, tá? Para você conseguir avançar, você tem que ir passando de fase. E vamos começar por essa aqui. Vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa conseguir para sermos contratados, isso aqui, ó, em qualquer área, tá? Não é só na programação, qualquer área. O que eu tô falando aqui vale para qualquer trabalho que você vai ter na sua vida inteira, mas para a programação geralmente acontece nessa escadinha aqui ou nessas fases, né? Então digamos que aqui, ó, a gente tem a primeira grande fase, a primeira grande etapa, que é ser chamado para entrevista. Então, antes de você se preocupar, por exemplo, em o que que eu tenho que falar nas entrevistas, como é que eu tenho que me comunicar, o que que eu posso dizer, o que eu não posso dizer, o que que são as chamadas red flags, né? Aquelas bandeiras vermelhas que se você falar numa entrevista, o recrutador vai te tirar e tudo mais. Você está pensando numa fase que você ainda não está. Você não passou por essa fase ainda. Então imagina que você está jogando um jogo e aí você tem aquela primeira fase onde você tem que pular alguns blocos, pular em cima da cabeça aí de algum inimigo, alguma coisa assim, para poder avançar. E aí, depois que você passa dessa primeira fase, aí sim você vai se preocupar com a próxima. Você quer o jogo pra você? Então, isso aqui é basicamente como se fosse um joguinho, tá? A primeira coisa que você tem que fazer é garantir que você vai cumprir essa etapa aqui para passar, então, para a próxima fase. Então, vamos dizer que você entrou nessa fase aqui, beleza, mas você ainda não conseguiu passar dessa fase. O que que você precisa fazer para garantir que você passe de fase aqui? Vamos lá. Essa fase aqui geralmente é quando a gente monta o nosso currículo, a gente encontra a vaga, seja no LinkedIn, seja na Gup, seja no InfoJobs, enfim, qualquer lugar onde você esteja mandando, né, os seus currículos, e você precisa garantir aqui que numa pilha de 100 currículos, 200, 300 currículos, o recrutador, né, ele olhe para o seu currículo e ele perceba aqui o seguinte, cara, não, beleza, eu vou chamar essa pessoa para bater um papo. Então, o grande objetivo aqui é ser notado, né? Então, o objetivo é ser notado na pilha de currículo e ser chamado para um bate-papo. Bate-papo tem hífen? Aparentemente tem hífen, sim. Bom, então, o que que você vai fazer nesse ponto aqui? Você vai otimizar o seu currículo. A primeira coisa que você vai fazer é analisar o que você está escrevendo no seu currículo e se ele é adequado para a vaga. E aqui é muito importante, tá? Existe um carinha chamado ATS. E o que que é o ATS? O ATS é esse carinha aqui. É o Applicant Tracking System, ou Sistema de Rastreamento de Candidatos. E aí, cara, isso aqui é muito importante, muito importante. Isso aqui é uma automação
que vai te eliminar se você não cumprir os requisitos da vaga. Ou se a automação não conseguir ler o seu currículo. Então, olha só, se o seu currículo for cheio de frescura, cheio de firula, todo montado assim, pensando quase como um currículo de design ou algo do gênero, provavelmente a ferramenta de automação ela não vai conseguir ler as informações do teu currículo e aí, cara, você vai ser descartado. Você não vai nem chegar aos olhos humanos, né? A própria aplicação ela já vai te descartar antes que você tenha qualquer chance de provar que você é bom, que você tem qualquer condição de fazer qualquer coisa, né? Então, muito importante, tá? Inclusive, isso aqui é tão importante que tem uma aula específica lá no treinamento da Javanauta Academy só para ensinar como montar um currículo que ele não só escapa do ATS, né? Ou seja, ele consegue ser lido e ele tem lá os requisitos e tudo mais, como também explica exatamente qual a ordem mais vantajosa, vamos dizer assim, para o currículo ser montado, para que realmente aquela automação ela consiga identificar, cara, esse carinha aqui, ele bate bem certinho, ele dá match com a vaga, né, que a gente está buscando, então, né, ele já manda ali para adiante, né, manda para o recrutador, dizendo assim, cara, dá uma olhada nesse currículo aqui, porque esse currículo aqui tá bom. Aí aqui tem mais algumas coisas que você pode fazer que ajudam bastante, tá? Que é LinkedIn, tá? Ter um número bom de contatos, mais de 100 pelo menos aí, para que o recrutador não ache que você, sei lá, criou agora o seu LinkedIn ali ou é algum fake ou alguma coisa assim. Então, muito importante, né, você ter uma presença no LinkedIn e aí, cara, você pode postar o que você tem feito. Então, por exemplo, projetos que você tem feito, projetos, cursos. Então, tudo isso conta ali na hora do recrutador, quando ele for olhar o seu LinkedIn. Vamos lá, você ó, passou, né? Passou pelo ATS, você caiu lá nas graças do recrutador, o recrutador está olhando o seu currículo pela primeira vez, e aí lá no seu currículo ele vai ter, né, acesso ao seu LinkedIn e seu GitHub. Aí ele vai entrar no seu LinkedIn, aí ele chega lá no LinkedIn, tá uma cidade fantasma. Cara, não tem, você, sabe, você vai perder a oportunidade de pelo menos bater um papo aí com o recrutador, né, o Tech Recruiter. Beleza. E aí, aqui, né, você vai ter que ter um GitHub também, e aí, cara, coloca o link, tá? Coloca o link no currículo e no LinkedIn. Coloca o link do GitHub. E aí tenha projetos práticos. Siga Gitflow, CI/CD, crie branches, porra, pull request, sabe? Mostra ali como se você estivesse fazendo um projeto no dia a dia. Se você estiver fazendo um projeto próprio, só seu e tal, beleza. Mas se você quiser mostrar que você sabe como que você cria uma branch, como que você faz um pull request, como que você faz um merge lá na master, né? Então, faça pelo menos em algum né, em alguma das features que você for fazer no projeto, faça isso para pelo menos ter como bater um papo ali na hora, principalmente lá depois, né? Na hora do bate-papo técnico. Mas aí você já vai fazendo essas coisas, já vai te ajudar bastante. E aí, assim, ó, muito importante, aprenda sobre SEO, tá? Isso aqui é básico. Todo sistema de recrutamento, ele é muito baseado em SEO. SEO é isso aqui, tá? É Search Engine Optimization, e em português significa otimização para mecanismos de busca. Isso aqui é o modo como o Google, por exemplo, consegue indexar um site, e é um modo também como um currículo aparece no LinkedIn para um recrutador que está buscando alguém para aquela vaga. Então, o recrutador ali, ele coloca, por exemplo, assim, ó, eu quero um profissional, né? Então ele escreve assim, ó, né, na busca, desenvolvedor Java ou desenvolvedor full stack, Java e Angular. E essas palavras, se elas não estiverem no seu perfil, você não vai aparecer, você não vai estar no ranking, né, das buscas. Então, você precisa fazer tudo isso. Cara, eu sei que pode parecer muita coisa, tá? Mas é bem mais simples do que parece. E sem isso aqui, você não passa nem da primeira fase, que é a fase de ser chamado para as entrevistas. Mas beleza, digamos que você conseguiu passar por essa fase. Deixa eu puxar esse carinha aqui, ó. Beleza, você conseguiu passar, né, para a etapa das entrevistas. Deixa eu botar aqui um verdinho aqui, ó. Beleza, você foi chamado. Ok.
Agora, qual a próxima fase? A próxima fase é a entrevista com o RH. Nessa fase aqui da entrevista com o RH, qual é o objetivo? O objetivo é bem simples, tá? Mostrar que você é a escolha certa para a vaga. Como é que você mostra isso? Você vai ouvir, beleza? Você vai ouvir as perguntas. E aí, geralmente, o entrevistador ali da parte do RH, ele quer entender se você tem duas coisas. Se você tem o conhecimento técnico que a vaga precisa, ou seja, ela vai, né, o recrutador, a recrutadora, geralmente vai te perguntar o seguinte: me fale um pouco sobre as suas experiências. Ah, mas e se eu não tiver experiência, se eu estiver começando recém na área e tal? Cara, a experiência significa o que você já fez, o que você já estudou, os projetos que você já colocou lá no seu GitHub. Então fala sobre isso, entende? Fala sobre o que você já conseguiu fazer, se vende, porque, cara, eventualmente você não vai ter nada de experiência comprovada como CLT, como, sei lá, qualquer outra coisa, mas daqui a pouco você criou um site para a empresa da sua mãe, criou um site para a empresa do seu tio, fez uma automaçãozinha ali no Discord, num grupo que, né, do Discord que você tá, criou um bot, alguma coisa assim. Cara, tudo isso aqui é de fato uma experiência, tá? Explique para o recrutador como que você já estudou ou botou em prática, mesmo que com projetos pessoais, aquelas coisas que estão sendo pedidas na vaga. E aí, para isso, você vai ter que estudar a vaga, não tem jeito. Você vai pegar ali os requisitos, né? Então, por exemplo, o requisito era você saber Java e saber Spring Boot. O requisito também era você já ter lidado com o MongoDB, né? Que é um banco de dados não relacional. Então você vai explicar para ela os projetos que você já fez, seja de estudo, seja projetos práticos que você fez pessoalmente ali, né? Ou até mesmo aulas que você fez no curso, né? Ah, olha, eu já estudei isso, eu tenho um curso tal, XYZ, onde eu estudei isso, fiz aquilo, fiz aquele outro. Conte um pouco, né? Se venda nesse momento aqui. E aí, muito importante, tá? Não fale demais. Fale sobre o que você foi questionado. O RH, ele não é seu amigo. O recrutador técnico, ele quer te eliminar ou te passar. E ele vai te passar para a próxima fase se ele sentir que você tem condições de passar na etapa técnica e também que você tem fit cultural, tá? Que você é alguém que vai ser legal de trabalhar, é alguém que vai trabalhar legal sob pressão, se te mandarem as demandas você vai conseguir fazer, esse tipo de coisa, tudo isso está sendo avaliado, tá? O recrutador, ele não é seu amigo, ele tá ali para te realmente, tá? Ele vai querer te eliminar a qualquer custo. Por quê? Porque geralmente ele ganha comissão quando ele consegue te levar, né, até a última fase, você é contratado, e também pega muito mal para ele levar um candidato que seja muito ruim. O entrevistador técnico vai dar esse feedback, né? Vai dizer, ó, cara, o recrutador tá me mandando só merda, só coisa que não presta, né? Só currículo ruim. Então, não deem tanto ouvidos para aquele recrutador ali. E aí vai pegar mal para ele, pode acabar até perdendo emprego por causa disso. Então, o recrutador, ele quer ser o mais certeiro possível. Se ele tiver qualquer dúvida que você consegue dar conta do recado, ou que você não vai ser uma pessoa legal de trabalhar ali na hora, né? Você vai ter algumas bandeiras vermelhas, que a gente chama, né? Red flags. Ele não vai te passar, você vai ser recusado. Então, muito cuidado, tá? Responda sobre o que você foi questionado. Outra coisa, cara, abra a câmera na reunião, tá? Não entre de câmera fechada. Abre a câmera, sorria, vá com uma roupa legal, de preferência assim, ó, vá para um lugar claro, né, iluminado, escolhe uma parede branca da sua casa, liga ali, tipo, você faça o melhor possível, tá? A imagem importa muito. Você pode ser contra, você pode dizer, ah, nossa, mas as pessoas julgam demais. Sim, cara, julgam, as pessoas julgam, tá? Então, é muito importante você se apresentar bem e conseguir demonstrar todas essas coisas. E contar as suas histórias, conseguir demonstrar, por exemplo, o que você faz quando você está com dificuldade, demonstrar que você não fica perguntando tudo ali para as pessoas, que você busca antes de ficar perguntando e tirando tempo do pessoal que é mais sênior, né? Isso é muito importante. Então, feito tudo isso, provavelmente você vai começar a ir bem nas entrevistas com o RH e aí você vai, de fato, passar de fase. Deixa eu botar aqui. Essa aqui é a fase 2, né? Deixa eu botar aqui cor preta, beleza? Aqui você passou de fase. E aí vamos para a próxima. A próxima fase, enfim, então, chegou na nossa entrevista técnica. Qual é o objetivo aqui? O objetivo é demonstrar
que você tem o conhecimento técnico. E aí, cara, aqui tem dois tipos de entrevistas técnicas, tá? Tem a entrevista que é o bate-papo técnico e tem o teste técnico. Tá? São dois tipos de entrevistas técnicas ou de teste técnico, como você queira chamar. O bate-papo técnico, geralmente, ele é mais para quem tem uma senioridade maior. Então, se você já é pleno, já é sênior, muitas vezes você vai entrar no bate-papo técnico, não vai ser tanto teste técnico, né? Teste geralmente é para quem é mais júnior, assim. Então, é mais para saber se você não está mentindo no currículo, se você não colocou que você sabe coisas que você não sabe. Então, por exemplo, ali, sei lá, você bota no currículo ali, nossa, eu sei codar com Clean Architecture, sei todos os princípios Solid, etc. E aí o pessoal te pede um teste técnico, eles vão querer ver isso aí na prática, né? Vão querer ver como é que você faz isso. Ah, eu trabalho com microserviços. Aí eles vão te pedir, tá, então faça dois microserviços com API REST comunicando entre si e com uma com autenticação e a outra que consiga, sei lá, buscar um dado de uma API externa e mais um microserviço que seja um BFF. Sei lá, pedem isso aí para você, né? E aí, se você não souber fazer, cara, você não vai entrar. Então, assim, aqui é o ponto que você tem que saber fazer, tá? Aqui não tem jeito. Chegou nessa fase aqui, ou você sabe ou você não sabe. Aí tem a questão do bate-papo técnico, tá? O bate-papo técnico, cara, se você for muito bom de papo, tá? Muito bom de papo, tem gente que engana, tá? Tem gente que consegue enganar ali e tudo mais. Mas assim, ó, recrutadores mais experientes, tá? Eles conseguem identificar se você tá, se você tá mentindo ou não. Ele começa a te perguntar pequenas coisas ali, por exemplo, por que que você escolheria tal coisa e não tal coisa? Por que que você, né, por exemplo, uma coisa que cai muito aqui no bate-papo técnico, a gente dá um caso específico ali e, por exemplo, você escolheria, né, para esse caso específico, um banco de dados relacional, um banco de dados não relacional. E aí, geralmente, se a pessoa nunca fez, nunca precisou colocar isso em prática de fato, a pessoa começa a gaguejar, não sabe explicar direito por que que a melhor escolha, né, naquele caso específico seria um ou outro. E aí a gente consegue ver, né, ali que talvez a pessoa não tenha toda aquela bagagem técnica que ela diz. E aí tem duas coisas que a gente pode fazer. Se a pessoa está enrolando muito, a gente vê que está enrolando, ó, cai fora já na hora, tá? Eu, por exemplo, faço muito teste técnico também com o pessoal lá. A empresa me manda muitas, né, demandas assim para eu selecionar candidatos. Então, quando eu vejo que o cara tá mentindo assim na cara dura, já cai fora na hora. E se eu vejo que assim, tipo, cara, o cara conseguiu me explicar, mas eu não fiquei tão confiante de que ele realmente sabe o que ele tá falando, pode ser que ele esteja enrolando, aí a gente pode mandar aqui, né, o cara para um testezinho técnico. E aí, nesse testezinho técnico aqui, a gente vai passar algo específico para ele, vai querer ver o que, que ele fez com o código. Hoje em dia, tá? Com as inteligências artificiais e tudo mais, ainda assim, vamos dizer assim, a pessoa ela consegue entregar um teste técnico às vezes muito bom, né? E aí foi muitas vezes a própria inteligência artificial que fez, que ajudou ela ali e tal. Mas entregar um teste bom, mesmo utilizando a inteligência artificial, também é uma coisa boa, porque na verdade a gente usa a inteligência artificial no dia a dia, é uma ferramenta para nós, né? Então, se o cara souber resolver aquela questão com a inteligência artificial, entregar uma coisa boa e depois, obviamente, a gente sempre pergunta, né? Por que que você chegou nessa conclusão? Por que que você fez isso e não fez aquilo? Você teve algum, né? Como é que você lidou com tal dificuldade? E aí, se o cara souber explicar por que que ele fez aquilo, ele pode ter feito, cara, até com a ajuda de outro desenvolvedor mais sênior do que ele, entendeu? Não faz diferença. Ele tem que saber explicar, porque na hora que chegar ali um desafio para ele fazer uma tarefa de fato, ele tem que saber fazer. Se a gente passa alguém que depois chega lá na hora e não consegue entregar o trabalho, fica ruim para nós, né? A gente passou o cara. Então, a entrevista técnica, cara, o objetivo é esse. Essa parte que é bem simples, tá? É saber fazer. E aí, obviamente, se você fizer tudo isso certinho, aí você passa dessa etapa aqui, que seria, né, a nossa terceira etapa. E aí, passando dessa etapa aqui, cara, é muito simples, tá? 99% das vezes você vai passar também aqui na parte da contratação. E aí, se você quiser um roadmap completo com tudo que você precisa fazer mês a mês, para em até 12 meses você conseguir a sua primeira vaga na programação, vou deixar um vídeo aqui ó, relacionado para você assistir logo na sequência. Te vejo lá. Um abração, até mais.